Você falou e viu que vender opções é excelente, dá para você gerar renda vendendo seus prêmios ali todo mês. Mas aí fica uma dúvida muito grande, quais são as melhores opções para você estar vendendo? Pois bem, meu caro, eu quando comecei no trade de opções, eu tinha essa como a minha maior dúvida, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vou te falar sobre seleção de ações para você conseguir vender boas opções, sem ser atraído pelo prêmio excessivo, e também sabendo separar o joio do trigo, para que você foque só nas que valem a pena. Será que são as ações de banco, as elétricas, Petrobras, Vale? Quais são as melhores ações para você vender opções? Me segue então até o final desse vídeo, vambora. Eu brinco lá com nossos traders da nossa comunidade dos traders raiz, que comprar opções é como se fosse um encontro casual. Compra de opções, você não tem aquele apego com ativo objeto, você quer simplesmente pegar um movimento ali de curto prazo, sem ter que se vincular tanto ao ativo objeto. Porém, por um outro lado, quando você fala de venda de opções, venda coberta, venda de put, essas estratégias que existem, que você tem ali um bom ativo objeto, aí sim você tem que fazer uma boa análise, né? É como se fosse um matrimônio. Então, compra de opções é como se fosse um encontro casual e venda de opções é como se fosse um matrimônio. Então, para você selecionar um bom parceiro, um bom candidato aí a você fazer essas operações, você tem que entrar em certos detalhes. Tem que puxar o histórico da empresa, né? Falando das ações aí no caso. Você tem que ver o fundamento dela, se ela é uma empresa de crescimento, se ela é uma empresa que está gerando lucro, é uma empresa que está barata, está cara, tudo isso tem que ser levado em consideração, pelo menos o básico que eu vou te ensinar aqui de forma bem estratégica, tá bom? Vou olhar os gráficos também, tá em tendência de alta ou ela tá barata e o mercado continua batendo mais, né? Então a análise gráfica não dá para você ignorá-la, né? E terceiro, vamos falar também de liquidez, como você faz para ver de fato, vou te mostrar direto no Profit se tem negociação na opção. Então bem completo para você conseguir vender opções, segue me acompanhando, beleza? Vamos começar então com um exemplo aqui em Azul, beleza? Empresa de aviação e tudo mais, vamos supor que você queira começar a operar ela através de uma venda de put, por exemplo. A Azul está aqui a 3,37, vamos supor que tem ali um strike a R$3, você faz ali, por exemplo, uma venda de put nos R$3, porque você, a ação caiu muito, o prêmio tá elevado, aí você, né, igual um rato vai ali na ratoeira, aí você vai e entra numa ação que você não analisou fundamento, não analisou gráfico, não analisou porcaria nenhuma, só analisou o prêmio, né? Que é o jeito errado de analisar. Então, aí você entrou aqui em azul, a venda de put aqui embaixo, e aí pronto, aí começa os dias passando aqui. Então passou um dia, caiu um pouquinho, depois recuperou, agora já tá R$3, chegou no strike, né? Aí caiu para 2,36 e tá caindo para 1,92, 1,70 e tanto, já tá 1,47, 1,46. E aí, como é que tá a sua venda de put numa situação dessa? Em que você não analisou o ativo, não sabe o que tá acontecendo, né? Aí você começa a operação na sua venda de put quando o ativo tá a 3,36 e ele vai parar em 1,20, porque você não analisou o fundamento nem o gráfico para tomar suas decisões de venda de opções, pô. Aquela cena do capitão do navio se agarrando ao navio, o navio naufragando, aquilo aí só fica legal em filmes como Titanic e outros filmes aí muito hollywoodianos. A verdade é que quando o ativo é ruim, salta fora. Lembrando que tudo que eu falo aqui no meu vídeo não é recomendação de compra, de venda, é bom senso para que você, investidor, tome decisões melhores para o patrimônio da sua família, entende? Muitas vezes o trader de opções ele é atraído pelo prêmio elevado, tá bom? Mas leve em consideração essa análise, esses 3 critérios que eu vou falar ao longo desse vídeo, tá bom? Para você evitar essas furadas. Eu dei o exemplo ali da Azul, né? Quando ela estava ali em torno dos R$3, agora ela está 1 e pouco, né? Não sei quando você for estar vendo esse vídeo. Tudo poderia ter acontecido, ela poderia ter subido. E esse trader vendedor de put teria se dado bem. Porém, é uma questão de probabilidade. Quando a gente lida com essas análises das ações, a gente lida com probabilidade e a chance de uma empresa ruim continuar ruim acaba sendo muito mais provável do que ela melhorar, né? O turnaround, o famoso turnaround. Então eu dei esse exemplo ruim para você pensar o seguinte, sempre que você faz uma venda de opções, você está vinculado ao ativo objeto, tá? Você tem, no caso da venda de put, obrigação de comprar no preço do strike. Então, se a sua obrigação era comprar nos R$3 e a Azul caiu ali para 1 e tanto, cara, você comprou lá em cima então, você comprou nos R$3, o prêmio é enorme, etc e tal, você botou no bolso, ok, mas o ativo caiu muito. Então, é isso que o trader de opções, quando ele vende opções, ele tem que evitar. Entrar em ativos que você pode ver um barco afundando ali, tá bom? Então, evite esses riscos e essas obrigações aí de ter que comprar muito acima do preço de mercado. Então, eu dei esse exemplo para que você veja aí os riscos de venda de opções e você não cometa erros pela frente. Porém, quais são as ações boas para você estar fazendo venda de opções? Vou começar a falar agora sobre
gráfico, vamos falar sobre fundamento e vamos falar também sobre liquidez, sobre as próprias opções, se tem ou não tem liquidez para você estar operando, beleza? Primeiro critério que eu levo em consideração é você olhar a tendência primária da ação cujas opções você quer vender, tá bom? Como é que está o gráfico dessa ação? Está subindo ao longo do tempo? Muita gente fala que o gráfico não importa, mas isso é uma grande de uma balela. Porque se você pega uma ação boa e você bota num gráfico semanal ou no mensal mesmo, você não vai ser enganado. Você não vai ver ali uma empresa que está dando aquela sambada, sobe, desce, você vai ver ações boas. Então, olhar tempos gráficos longos, que eu vou te mostrar aqui agora, ajudam muito na sua tomada de decisão. Por exemplo, nós olhamos aqui a Azul, se você botar Azul no semanal, você vê um fato, uma empresa que está caindo cada vez mais. Isso aqui, qualquer criança bate o olho nesse gráfico e vê que não deve vender put, não é verdade? Está caindo ao longo do tempo. Você vai se meter num negócio desse. Ah, caiu muito, vai subir. Não existe essa regra na bolsa, tá bom? O limite é zero, as ações chegarem em R$0. Estou falando que vai subir ou vai cair, mas para você se ligar nisso. Por exemplo, VEG3, né? A famosa VEG, ela, por um outro lado, né? Ela tá aí, ó, numa tendência primária de alta, né? Claramente, ó, desde 2006, 2005, desde que ela entrou na bolsa quase basicamente, que ela sobe, né? Faz correções? Claro, nem tudo sobe para sempre, né? Indefinidamente, ela tem esses momentos de correção. Inclusive, recentemente, ela foi de 60 para R$41, né? Então, uma queda considerável. Como acionista da VEG, também vi uma queda aí considerável. Porém, eu acredito na empresa e nessa tendência primária dela. Então, a tendência primária, ela é crucial. Pega a ação, dica aí para você, pega a ação que você tem, bota no tempo gráfico semanal, bota bem de longe e vê se esse trem sobe ao longo do tempo. É simples assim, cara. Tem outras empresas também, ó, BBAS3, você botar o Banco do Brasil, tá numa tendência forte de alta, faz muito mais sentido você vender put aí do que vender put no ativo que tá caindo, tá entendendo? Então, na primeira dica que eu te dou, você já separa o joio do trigo mais fortemente, porque você vê a empresa boa, empresa ruim também pelo gráfico, né? Lembrando que eu não tô falando aqui do timing exato, tem vídeos aqui no canal que eu entro em detalhes, o momento certo de você entrar, mais acurado, né, mais certeiro. Eu tô falando de um aspecto amplo, para que você, né, tire aí da sua watchlist, que você tire da sua lista empresas que não são boas para vender opções, entendeu? Então, deixar só o que vale a pena, e aí nessa, já aí você foca uma análise mais a fundo. Tô trazendo aqui um frame aqui mais amplo, beleza? Segundo critério para você fazer boas vendas de opções é através de empresas que têm bons fundamentos, tá bom? Ações que têm bons fundamentos costumam dar uma rentabilidade melhor, porque você vende uma put, por exemplo, o ativo dificilmente vai te dar exercício, ou se você vende a call, você vai estar sempre coletando prêmio acima ali do CDI. Então você tem uma rentabilidade boa quando a empresa tem bons fundamentos, né? Primeiro critério para você analisar é justamente se a empresa tem prejuízo ou não tem. Prejuízo ou ela tem lucro ao longo do tempo. Lucro subindo chama a cotação da ação. Não tem muito como evitar isso. Bradesco recentemente deu uma alta muito forte, porque ela estava barata. Eu cheguei a montar um swing trade de valor na nossa comunidade, informei. Foi um trade que demorou muito mais do que eu imaginava, mas pelo menos aí o Bradesco agora está mostrando a sua realidade. Então, quando tem uma distorção, né, que a empresa ela tá barata, ela caiu muito, e ela continua lucrando, ou o lucro mantém-se constante, cai pouco, geralmente essa distorção não dura muito. No caso de Bradesco foi esse. Então você tem que analisar isso. A empresa, ela tá dando lucro ou tá dando prejuízo. Isso é fundamental, né? A grosso modo, quando uma empresa ela lucra ao longo do tempo, as suas cotações vão estar subindo. Então você, vendedor de opções, você vai ter mais sucesso, porque você vai estar agarrado numa ação boa, sempre gerando prêmio. Então ela sobe na cotação e você ainda gera prêmio. Então é o melhor cenário para você fazer isso. E a dica para você é ir aqui na Status Invest, né? De graça, você consegue entrar e analisar tudo. Rolando aqui para baixo, você consegue verificar na Azul, né, em que ela está com uma dívida bem elevada, né? Vem aqui para baixo que você vê, ó. Dívida líquida, 35 bilhões de dívida. Putz. Ativos, 26 bilhões. Disponibilidade, que é caixa, 1 bilhão. Então, assim, patrimônio líquido negativo. Aqui você começa a ver uma empresa que tem a saúde financeira comprometida, beleza? Aí, por exemplo, vou pegando aqui uma empresa que pode não ser a melhor, é uma cíclica, enfim, mas a gente consegue ter aí um bom critério para analisar, que é a Gerdau, tá bom? No caso aí da Gerdau, ela tem uma dívida totalmente sob controle. Você vê que a dívida dividida pelo patrimônio líquido
líquido de 0,14, né? Muito baixa, ela quase não tem dívida comparado ao que ela tem de caixa. Então a dívida baixa, a lucratividade dela, ela não está sendo o melhor momento, porque a China está devagar nesse sentido, caiu bastante, mas ela está lucrando, ela é lucrativa, né? Aí a gente pode ver se ela tá barata, não tá. São N análises que dá para você estar fazendo. O importante é você evitar ações que têm dívida elevada, cara. Você evitando o que é ruim, você já evita essa valorização negativa extrema aí, entendeu? Então você vender opções de ações minimamente boa já faz você ter ali um prêmio recorrente todo mês. Se você quiser entrar mais a fundo, se a ação é cara ou barata, tem outras plataformas também, como a Alpha Spread. Não ganho nada para falar dessas plataformas, são as que eu uso, entendeu? O importante para mim é que você aprenda sobre analisar as ações, sobre analisar as opções para você ter retorno, né, cara? Então, meu negócio é educacional, né? Fica indicando as coisas, não. Então, ó, VEG3, por exemplo, tá? Com a valorização 17% acima do que deveria. Então o intrínseco ele passou, né? O preço ele passou do intrínseco. Agora, se a gente fizer uma comparação aqui, por exemplo, ó, com PetroRio, né? A Prio 3, você consegue ver que a Prio 3 ela está com um preço abaixo do intrínseco. Né? Então tem ali, ela tá barata, em poucas palavras, tá barata. Significa que vai subir? Não, não significa que está barata, né? Para os critérios atuais, está barata, por exemplo, PetroRio mais barata do que VEG. Então o resumo de fundamentos é o seguinte, você tem ali uma ação ruim, dando prejuízo, sai fora, foca nas boas. E das boas, né, dessa categoria de boas, tá barata ou tá cara? Ah, tá barata. Então, boa e barata é o que você quer vender opções, beleza? Isso é dica, assim, às vezes você não tem uma lógica, não tem uma diagramação ali de raciocínio. Você seguindo essa dica simples aí que eu montei pra você, você já vai performar mais que 90% espangaré por aí da bolsa, porra. Inclusive, se não tá inscrito aqui no canal, se inscreva no canal pra você aprender sobre mercado financeiro raiz, beleza? Se inscreva aí e ative as notificações. Terceiro critério para você vender opções e ter mais sucesso nessas vendas de opções corretamente é você ter liquidez para estar operando. Não adianta você armar essas estratégias que eu tô te falando em primeiro ações que nem opções têm, né? Ou ações cujas opções não têm liquidez, né? Você vai mexer com direcional, pô, é uma boa empresa, tendência boa, etc e tal, mas ela não tem liquidez nas opções, né? Então é fundamental você comprar no preço justo. Se, porra, qualquer 1 centavo, 2 centavos, você que opera opções mais pesadas, você sabe que isso é uma diferença enorme. É a diferença entre você ter ali uma consistência boa, você deixar tudo para corretora, tá entendendo? Então, é importante se ligar nisso, que a falta de liquidez faz ficar caro, né? Faz caro, os seus custos aumentam. Quando você vai vender, você vende mais barato. Quando você vai recomprar, você recompra mais caro. Então, esses 1, 2, 3 centavos aí que você deixa em cima da mesa por operação, que é o famoso spread, conta muito para você, tá bom? Ah, tô operando pequeno. Tudo bem, você pode até relevar, mas aí você vai levar um sistema que não vai te dar dinheiro quando você tiver maior, né? Aqui no opções.net.br você consegue ver a lista, né, dos ativos que mais tem liquidez para você estar operando. Aí tem o número total de negócio, é Bova, Petrobras, Vale, Bradesco, BBAS, por aí vai, né? Tem Localiza, Azul, Embraer, essas maiores ações aí brasileiras, MAL 11 também, Ibov 11, as maiores ações e ETFs, elas têm bastante liquidez para você estar operando, né? Você pode colocar, ó, no mínimo, você pode botar 50 ativos, né? Então com 50 ativos você tem uma ampla gama aí de ativos que dá para você operar. A Gerdau, que a gente falou agora há pouco, Casas Bahia, Casas Bahia é meio complexo para vender opções, né? Mas aí você tem que filtrar, né, com base nisso aí, é mais um critério que você tem que analisar para você tomar a decisão certa. Então, na prática com vocês aqui, eu tô no Profit Pro, né, vendo aqui a grade de opções, que isso tá aparecendo aqui, tá bom? E primeiro eu tô vendo o Banco do Brasil, né, BBAS3, que hoje, inclusive, tá caindo 12%, né? É um dos ativos na bolsa que mais tem liquidez para você negociar opções, né? Observe aqui na grade de opções como é que você tem vencimentos semanais. Toda sexta-feira tem vencimento, né? Então, observando dessa maneira, você consegue ver, ó, vamos abrir aqui, por exemplo, o vencimento do dia 23/5, né? Então, um pouco mais aí, uma semana que vem, né? Observe como tem liquidez para você operar, né? Eu recomendo que você olhe aqui, ó, número de negócios, sempre olhe número de negócios. Os que mais tem negócio saindo, por exemplo, esse strike aqui, né, nessa put, costuma ter um spread pequeno. Então, observe sempre o preço que estão vendendo e o preço que estão comprando. Na dúvida, você vem aqui, ó, e você abre o livro de ofertas. Aí aqui aparece a brincadeira.
como é que tá comprando, como é que estão vendendo, tá bom? Aparece tudo ali. Então, esse aí é nas puts, nas calls a mesma coisa, você consegue ver o que mais tem liquidez, você não precisa operar esses strikes, mas você pelo menos vai ter uma referência aí de preço e liquidez, que é o mais importante, né? Os outros strikes também têm bastante liquidez, então você consegue ver que BBAS é um ativo que tem bastante liquidez. As opções do Banco do Brasil são boas. Agora, por um outro lado, por exemplo, açaí, né? Eu gosto de operar açaí, mas é complicado. Porque, por exemplo, só tem vencimentos mensais, tá bom? Ou seja, de mês em mês, a cada terceira sexta-feira do mês. Então, por exemplo, esse próximo vencimento mensal, né? Que não é o de hoje, né? Observe como já é mais complicado. O número de negócios aqui é baixo, né? O spread costuma ser um pouquinho mais largo, né? Até que tem um spread ok aqui na linha do dinheiro, mas tem carência de strikes para estar operando, né? Tanto na put quanto na call, né? A call costuma ser um pouquinho melhor, mas aqui em açaí, né, é complicado. A distância entre os strikes aqui é muito grande, né? Então isso aqui, ó, por exemplo, 6 centavos de diferença nessa call, você consegue ver que realmente aí é um spread bem largo. Então, é isso aí que você diferencia uma ação que tem boa liquidez já que tem ruim liquidez. Vamos aqui a alguns exemplos aqui então, tá bom? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra e de venda, simplesmente a minha opinião como investidor e minhas formas de analisar um ativo para vender opções, tá bom? Petri 4, Petrobras, por exemplo, gráfico. Se olhar o gráfico semanal, aquela dica que eu falei com você, tá em tendência de alta, inegavelmente passou por esse critério. Então, gráfico ok para Petrobras, né? Inegavelmente aí tendência de alta no semanal, ok? Agora os fundamentos vão para esse critério aqui também, né? A gente vai descendo aqui, vai vendo que a Petrobras não é uma empresa que trabalha sem dívida, né? Ela tem uma dívida, tem debêntures e tudo mais, então não é santinha também nesse sentido, tá bom? Mas será que a dívida dela é tão elevada assim? Né, ela tem ali um patrimônio líquido positivo, ela tem uma dívida de 300 e tantos, mas ela tem ativo 1 trilhão, né? Então supera também, né? Tem uma grande disponibilidade também, então o patrimônio líquido positivo já ajuda bastante você a tomar a decisão, especialmente no Brasil, onde a taxa de juros é alta, né? E a dívida pesa muito, mas a dívida ela é menor do que os ativos, então você tem ali uma melhor tranquilidade em relação a esse tipo de ativo. Então fundamentos ok, e liquidez também ok, né? Petri 4 é um dos ativos que mais tem liquidez para você operar, né? Então são 3 critérios ali positivos, né? Na minha opinião, foi por isso que eu entrei numa venda de put aí recentemente, questão de timing também. Então você tem que analisar esses critérios assim. Lembrando que esses critérios mudam ao longo do tempo, né? Você tem que estar analisando a ação conforme semanas vão passando. Em 2015, por exemplo, a Petrobras estava com o fundamento todo comprometido, né? Hoje em dia está mais sólida, né? Direcional, né? Tendência de alta, clara aqui, então gráfico ok. Fundamento da Direcional é uma empresa que trabalha sem dívida zero basicamente, está crescendo ao longo do tempo, então fundamento super ok, vamos colocar assim. Agora, ela não tem opções para você vender, né? Ou se tem, a liquidez é péssima, nunca me aventurei a operar Direcional, então aí você não vai conseguir, então não ok, né? Então um ok, outro ok, se não tem opções não adianta, né? Aí você tem que ser mais criativo, tem que fazer outras estratégias, né? Porém, é uma boa forma de você ver pelo menos se a empresa boa ou não é, pelos 2 primeiros critérios. Agora, opções não vai dar para vender. E a azul, que a gente analisou ao longo do vídeo, né? Tendência de baixa, claríssima. Então, o gráfico não tá ok. O fundamento a gente já tinha visto que não estava ok. E a liquidez tem, entendeu? Liquidez ok, né? Porém, como não tem 2 oks, fica 2 não oks, né? Ou para não prosseguir e 1 ok em liquidez. Então, pense dessa maneira, fundamento, gráfico e liquidez. 3 são importantíssimos para você vender opções e fazer disso sua renda recorrente. Então, sempre que você for vender uma put, uma call, né, comprar ação e manter ela e vender call, pense nesses critérios, tá? Dê notas para eles, para que você não se engane de que aquilo ali é um bom negócio, entendeu? Respeite o seu patrimônio, não coloca ele para ficar rodopiando para lá e para cá. Leva a sério o dinheiro que você coloca, o notional, né, da put que você vende. Não seja seduzido pelo prêmio excessivo dos ativos. O que não dá é você se agarrar numa ação que é um barco que tá afundando e você, né, ficar nela ali sem sair. Só sai quando bater no médio. Acorda, meu companheiro. O dia é um dia após o outro. O preço de hoje é o preço de hoje. Amanhã ninguém sabe. Entendeu? Então você migrar, eu gosto muito de fazer isso, não vejo nenhum preconceito nisso. Você migrar para um investimento melhor é muito mais saudável, né? Você vai estar transferindo seu recurso para um negócio que tem mais chance de subir.
entendeu? Claro que eu não estou falando que você vender ações no fundo, não é bem isso. Mas se a ação tá podre, se ela não tem fundamento, aí não adianta, não há alta que resgate um troço desse. E agora eu vou deixar uma recomendação de estratégia de opções com timing, com tudo certinho, entrando na operação, para que você consiga aí deslanchar, gerar uma renda recorrente com mais tranquilidade, vendendo put, beleza? Pra você começar a utilizar tudo isso aí que eu te ensinei, esses critérios certos para você escolher o ativo. Agora, né, como fazer na prática aí a venda de put. Segue nesse vídeo aí, manda bala e bom aprendizado aí, vendendo opções, ok? Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço, valeu!